Oi, minha gente! Hoje a gente vai falar nesse vídeo sobre os 3 pilares de uma rotina skincare poderosa. Mas antes da gente começar a falar especificamente sobre esses 3 pilares, eu queria bater um papinho filosófico contigo aqui, bem rapidinho, eu prometo. Mas esse papinho filosófico ele é importante até mesmo para a elaboração de uma rotina skincare eficiente, né? Não só para melhorar a pele, como também melhorar a sua autoestima, que eu acho que isso é o grande objetivo. Para você, o que é uma pele bonita? Tu já parou para pensar que uma pele bonita é uma pele saudável? Inclusive, eu tenho um lema meu, que eu já repito há muito tempo, que eu acho que cabe repetir aqui, que é o seguinte: beleza é saúde que transborda. Então, sim, você pode ter uma pele bonita, uma pele linda em qualquer fase da sua vida, desde que você aumente o padrão de saúde da sua pele. E é isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo, como que a gente mantém as funções da pele equilibradas para que tenhamos um padrão de saúde elevado e, como consequência, uma beleza facial, né, uma beleza da pele altamente sustentável. E quando eu falo de sustentabilidade aqui, não é o sentido de reciclar o lixo e tudo mais. Claro que isso tudo é muito importante, mas não é o tema do vídeo, né? Quando eu falo de beleza sustentável, eu quero dizer que é aquela beleza que se sustenta ao longo dos anos. Ela vai existir hoje e ela vai existir daqui 30, 40 anos em você. Se você olhar sobre essa ótica, que a beleza é saúde que transborda. E você pode ter uma saúde transbordante em qualquer idade, adquirindo, né, esses hábitos de cuidado que a gente vai conversar aqui. E os 3 pilares de uma rotina skincare que vão elevar o padrão de saúde da sua pele são limpeza suficiente, hidratação coerente, proteção potente. A gente vai falar sobre cada um desses pilares agora. Na superfície da nossa pele existe um hidratante natural, que é chamado de manto hidrolipídico. Esse manto é formado por uma solução de água e sebo. E para a gente não causar um desequilíbrio neste manto hidrolipídico, a gente precisa fazer a limpeza diária de forma adequada. Porque se a gente fizer uma super limpeza, aplicar um sabonete ultra limpante, que deixa a nossa pele repuxando, a gente vai desequilibrar esse manto hidrolipídico e a nossa pele vai tender a perder hidratação ao longo do dia e da noite. E se a gente perde hidratação, a nossa pele fica desequilibrada, tendendo para uma aparência menos bonita. Esqueça aqueles sabonetes que fazem uma limpeza ultra profunda, que quando você enxágua fica tudo repuxando. Isso não é saudável para o seu rosto. Você precisa optar por sabonetes gentis. Geralmente esse tipo de sabonete tem uma pegada para pele sensível, para peles secas. Então, independente se você tem pele seca, se você tem pele oleosa, mista, utilize esse tipo de sabonete gentil. Vai ser muito mais saudável para a sua pele. O segundo pilar é a hidratação coerente. Para escolher um bom hidratante, você precisa levar em consideração 2 fatores: o seu biotipo cutâneo, se você tem pele seca, mista ou oleosa, ou normal, também é uma opção, o estado atual da sua barreira cutânea. Quanto mais seca for a sua pele, mais umectantes e oclusivos você precisa somar nesse hidratante. Quanto mais íntegra estiver a barreira, menos oclusivos você precisa ter neste hidratante. Por quê? Quando a barreira cutânea está comprometida, a nossa pele ela fica literalmente com espaços, ela fica aberta. E esses espaços, eles abrem espaço para um fenômeno chamado perda de água transepidérmica, que é quando a água que está lá na derme evapora para o meio ambiente. Quando a barreira está nesse estado, a gente vai ter que ajudar a impedir essa perda de água, e a gente faz isso com os oclusivos, que são os cosméticos que contêm óleo na sua composição. Então, quanto menos íntegra estiver a barreira cutânea,
mais oclusivos a gente precisa ter nesse hidratante. Do outro lado, também precisamos considerar o biotipo. Quanto mais oleosa, a gente tem que cuidar um pouco com os oclusivos para não obstruirmos os ósteos. Ósteos é o que a gente chama popularmente de poros, mas na verdade o nome desse furinho onde se encontra a glândula sebácea, né, que sai o sebo e gera acne, é ósseo, tá, gente? Mas isso é informação adicional. Então a gente precisa cuidar para não ter entupimento desses ósteos com o excesso de óleo aplicado pelos cosméticos. Então é um balanceio que a gente precisa fazer observando a condição daquela pele. Lembrando sempre que o objetivo da rotina é manter ou retomar o equilíbrio da pele. Então, se a barreira cutânea está comprometida, a gente tem que ajudar na regeneração dessa barreira. Se a nossa pele ela é oleosa e tende à inflamação de acne, a gente tem que evitar o acúmulo de sebo dentro dos ossos para que não gere inflamação, porque essa inflamação também é um desequilíbrio. Então, esse balanceio é super importante. Quando a gente fala em terceiro pilar, a gente está falando de proteção. Mas que tipo de proteção? Muito comumente a gente fala de proteção solar, aquela contra os raios solares que são nocivos para a saúde da nossa pele. Isso todo mundo já sabe e faz parte da proteção aqui. Mas só que não é só isso. A gente também precisa ter a proteção antioxidante na nossa rotina e também a proteção antiglicante em alguns casos. A proteção antioxidante, ela nos ajuda muito a manter a estabilidade da nossa pele. O que acontece? Quando a gente está em contato com a poluição, a gente tem uma alimentação um pouco inadequada, o estresse diário com muitas responsabilidades, a gente acaba disparando no nosso corpo um processo chamado estresse oxidativo. E esse processo, esse estresse oxidativo, ele deixa as nossas células muito reativas. E essa reatividade gera um pouco de transtorno nos nossos tecidos, acarretando em desequilíbrio. Então, utilizar um antioxidante é como se fosse um antídoto para esse processo. A pele, vamos dizer, ela está lá totalmente reativa. Quando a gente aplica um antioxidante, esse produto vai lá e acalma o processo. Tudo fica brando e equilibrado novamente. Então, assim, a gente está exposto à poluição, a gente está exposto ao estresse, a gente está exposto. E é por isso que eu coloco o antioxidante como uma proteção importante, pelo menos nesse nosso contexto de hoje em dia. Sobre a proteção antiglicante, é curioso porque, assim, existem algumas pessoas que isso vai ser fundamental, outras nem tanto, vai depender do hábito que você tem aí no seu dia a dia. Existe um processo chamado glicação. A glicação é quando você consome muito açúcar e esse açúcar que você ingeriu vai lá na sua pele e quebra as fibras de colágeno e elastina e você começa a fazer um processo de flacidez facial em função da glicação, que é a quebra do colágeno pelo excesso do consumo de açúcar. Então, para pessoas que têm esse hábito de consumo, aplicar cosméticos que contenham ativos antiglicantes é importante também para minimizar o impacto da glicação na pele. É óbvio que nesse caso o melhor é você rever os seus hábitos alimentares, é diminuir o consumo de açúcar, é melhorar a sua alimentação como um todo. Mas nós temos também esse recurso cosmético para quem tem esse hábito alimentar. Falamos de limpeza, falamos de hidratação e falamos de proteção. Agora, o que falta, Letícia? Tu já falou dos 3 pilares, mas falta uma coisa muito importante. Esses 3 pilares são para quem tem uma pele saudável, sem dilema para resolver, só para manter o barco andando. Mas existem alguns casos que existem especificidades que precisam ser resolvidas, como, por exemplo, acne, manchas, rosácea, desidratação intensa. E nesses casos, além desses 3 pilares que eu falei, a gente também precisa acrescentar alguns produtos específicos para cada um desses dilemas. Se você não sabe,
agora eu estou fazendo dermoterapia, que é a consulta para montar a sua rotina de cuidados com a pele na forma online. Então, se você estiver em qualquer lugar do Brasil e quiser montar a sua rotina comigo, é possível. Então, eu vou deixar o link do WhatsApp aqui no box de informações e também no primeiro comentário. Clicando ali, você tem mais informações sobre a consulta de dermoterapia. Continuando, a gente estava falando sobre os dilemas. Vamos exemplificar. Acne. Vamos supor que você tem acne. É preciso avaliar se a sua pele ela tem excesso de queratina, se tem excesso de depósito de células mortas, ou se tem excesso de sebo sendo produzido ali no manto hidrolipídico. Então a gente precisa analisar um caso e outro caso. Toca na sua pele, ela está muito grosseira ou você percebe um acúmulo de brilho muito rapidamente logo que você lava o rosto. Então você precisa identificar a causa dessa acne, se é o excesso de produção sebácea ou se é o excesso de produção de queratina, ou se são as duas coisas. Sobre as manchas, o que a gente precisa identificar? O fototipo é muito diferente o tratamento de manchas de uma pessoa que tem fototipo 2 para uma pessoa que tem fototipo 4. Então essa informação é imprescindível. Quanto menor é o seu fototipo, mais agressivo, entre aspas, pode ser o seu tratamento. Quanto mais alto é o seu fototipo, mais conservador precisa ser esse tratamento. Porque quanto mais alto é o fototipo, mais melanina essa pele tem. E a gente precisa ter cuidado com os tratamentos nessas peles com fototipos mais altos, porque qualquer processo inflamatório que desencadeie ali pode gerar ainda mais manchas devido a essa alta melanina presente nas peles com fototipos mais altos. Então esse cuidado a gente precisa sempre estar de olho. Isso eu vejo como um erro comum de quem cuida da pele por conta própria. É aplicar tratamentos rigorosos, arrojados em fototipos altos. Isso é um grande erro. Outro exemplo, desidratação intensa. Você percebe que a sua pele não consegue manter a hidratação. Aí a gente tem que olhar como é que está a integridade dessa barreira. Como é que está a pele? Está muito grossa? Está muito fina? Quando a pele fica muito grossa, ela tende a ficar mais ressecada, porque o manto hidrolipídico, ele não vai dando conta de hidratar todas aquelas células mortas que ficam depositadas ali. É como se as células mortas fossem um monte de farinha. Imagina assim, um monte de farinha. Quanto mais farinha tem em cima da mesa, mais difícil é a gente umidificar com água, né? Então, às vezes, a gente precisa remover o excesso de células mortas para poder melhorar a hidratação da pele. Outro exemplo, rosácea. O que você precisa observar para ter uma boa rotina de pele? Qual é o padrão das crises da sua rosácea? Quando que elas acontecem? É importante descobrir os gatilhos da rosácea. Isso é fundamental, gente. Lembrando sempre que rosácea é uma pele sensível. Então, sabonete precisa ser adequado para peles sensíveis, hidratantes para peles sensíveis, tudo precisa ser para pele sensível e observando sempre o padrão das crises. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, tá bom, meus amores? Um beijo e até o próximo vídeo.